Há 18 anos ele começava a contar história para crianças em hospitais. A ideia era transformar o clima de medo e tristeza que existe nesse ambiente. O conselho partiu de uma sobrinha. Tio, leia para elas. Da iniciativa nasceu uma associação que hoje treina voluntários para se tornarem contadores de história em 8 regiões do país. O objetivo é transformar a internação de crianças e adolescentes em um momento mais alegre e terapêutico, contribuindo também para o bem-estar dos familiares e profissionais de saúde. No programa de hoje, vamos conversar com o fundador da Associação Viva e Deixe Viver, o publicitário Valdir Cimino. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Valdir Cimino é publicitário formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e mestre em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Tudo bem, Valdir? Tudo bom, Joel? Como é que estamos? Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Faz tempo Obrigado que não... você, audiência. Faz um tempinho, né, que a gente não se fala. Como começou esse trabalho? Eu trabalhava no lançamento da MTV no Brasil e tive a oportunidade de morar um pouquinho nos Estados Unidos. E para melhorar meu inglês, eu me alistei numa ONG chamada English in Action, que era idosos que doavam parte do seu tempo conversando com idosos. Não era nenhum asilo, era um grupo de idosos que queriam ser útil para a sociedade e os estrangeiros acabavam se beneficiando dessa conversação. Uma dessas senhoras me chamou a atenção e falou, olha, aqui nós estamos contando histórias para você. Seria legal você ler para alguém dentro de um hospital. E aí eu me alistei no St. Vincent, um hospital de doenças infecto-contagiosas, e percebi que tinham muitos pacientes home care, pacientes com cuidados em casa, algum desses cegos. E passei por um processo de seleção que eu achei interessantíssimo, coisa que no início dos anos 90 eu não tinha visto nenhuma coisa parecida no Brasil. Treinar, capacitar o indivíduo para ser um voluntário consciente dentro da saúde implica em ele ter que cuidar da saúde dele também, né? E também tinha um curso sobre administração de tempo, era uma coisa muito estruturada, quer dizer, empoderar o voluntário para ele fazer um trabalho qualificado e dentro do escopo levar ali cultura, levar informação. E foi muito interessante que depois de 15 dias que eu tinha realizado esse processo de capacitação, eu fui convidado por um paciente, o Kevin, um paciente cego, já numa idade avançada, mas ele queria que eu lesse para ele as críticas de cinema, de teatro, até que um dia eu convidei ele para ir para o cinema, ele ficou muito chateado, falou, eu estou cego. Eu falei, está cego, mas não está surdo, né? Então eu passo a ser seus olhos nesse processo. E durante 6 meses eu construí aí uma amizade muito legal. Trouxe aquela experiência de Voltei lá? para o Brasil já convidado para trabalhar numa grande emissora, na Rede Globo de televisão, mas sentia a necessidade, de fato, de exercer aquilo. Durante 7 anos eu tirei dinheiro do bolso e acabei, de uma certa forma, ajudando as crianças do Emílio Ribas, mas nunca tinha entrado no Emílio Ribas. Então imagine lá, você 7 anos colaborando com um recurso, até que a voluntária falou, olha, acho bom você conhecer quem você está doando, né? Para quem você está doando. E fui para o hospital, vi toda aquela situação das crianças, na época adulto e criança na mesma planta, aí já feria o direito da criança e do adolescente, que já estava no início, né? Já tinha um processo ali de conscientização. Conversei com o gestor, o que eu poderia fazer? Ele falou, vai para casa e pensa, né? Nesse momento entra a minha sobrinha e eu comecei a dizer toda aquela realidade e ela falou, então, acho bom você ler, né? Porque ler é uma coisa gostosa. A partir do momento que esse insight, né, que isso foi de uma certa forma provocado em mim, eu passei a olhar os indicadores de leitura no nosso país. E naquele momento, como até hoje, né, hoje a gente já tem uma caminhada, já tem empresas, organizações, governo, de fato incentivando a leitura. Mas há 18 anos atrás, eu diria que a gente, cada vez que oferecia um livro para a criança, já era assim, não gosto, tio. A criança não tem prazer, não tem, né? Ou não conheço, né? Crianças que nunca tinham pegado num livro.
A gente hoje, 90% dos hospitais é rede pública, então a gente pega muitas vezes criança com 9, 10 anos que não tem o seu próprio livro, né? Então, essa foi a inspiração, levar a contação de história. Mas quando você leva a contação de história ou o livro e ele sofre rejeição, então você tem que utilizar o brincar para transformar aquele livro em alguma coisa mágica, né? E aí, aos poucos, a gente foi unindo e também foi desenvolvendo. Ou seja, da experiência dos Estados Unidos para o Brasil, você fez uma adaptação para a nossa realidade. Com certeza. Se a gente imaginar que lá o índice de leitura é muito alto, né? Nós estamos falando de uma média de 8 livros ano, que o americano vê. No Brasil nós estávamos com 1,8, né? Então existe um afastamento. E se a gente lembrar como o livro é promovido dentro da educação, ou como era, é um sacrifício para a criança, né? E a gente percebeu que a gente poderia, dentro da saúde, levar a cultura, a leitura e o brincar. Não dá para você desatrelar as duas coisas, né? Na brincadeira o livro aparece, porque a criança doente, por mais doente que esteja, ela tem um lado ali que fala assim, olha, eu quero brincar. Em algum momento ela está aberta para isso, né? E nessa caminhada a gente foi, nesses 18 anos, a gente foi encontrando algumas pedras no caminho. Você enfrentou muita resistência? Eu diria para você que os Doutores da Alegria abriram um caminho muito interessante, né? Ou trouxeram o clown, o palhaço, mas com uma visão do profissional, né? Do profissionalismo. O Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, é um amigo de muito antes dele criar os Doutores. E quando eu fui questioná-lo sobre, como ele já estava no campo, com 5 anos ele já estava dentro da saúde, ele já sabia de todos esses problemas de rejeição, né? E eu diria assim, que quando nós entramos, ele falou, olha, nós não somos voluntários. O indivíduo, ele tem um salário, ele perpassa um grupo profissional, realiza um trabalho. Vai valorizar. Ele falou assim, então, você é um executivo, você está utilizando parte do seu tempo. Então, olhe com muito carinho a construção disso, porque o que a gente vê ainda dentro do ato voluntário é aquele olhar de caridade, de dó, né, de às vezes abordar a criança de uma forma completamente equivocada. Ai, coitadinho, você está sofrendo. Quando a criança não quer ouvir isso. Quer dizer, né? O trabalho de vocês está livre daquela visão assistencialista. A gente procura sair fora desse eixo, né? Quando o Viva trouxe essa visão de treinar e capacitar, eu diria para você, eu tinha experiência, mas até o 7º amigo não tinha um processo de capacitação, de treinamento. Ah, quer vir contar a história? Vem cá. Só que no a 8ª senhora, que eu nem conhecia, eram 7 amigos, eu digo que o 8º elemento foi uma senhora que queria de qualquer jeito contar histórias, e aí eu levei ela para dentro do hospital, só que essa mulher se desmontou, ela começou a chorar na frente do paciente, do Fausto, que era um paciente que estava num processo muito... aquela coisa, né? A terminalidade ou os cuidados paliativos, a criança morrendo, ela quer o contato, né? E essa senhora me assustou porque ela se desmontou em frente à criança e aí, conversando com uma amiga psicóloga, ela falou, você não me coloca mais ninguém dentro do hospital sem antes passar por uma conversa. Ou seja, quer ser voluntária, mas seja profissional. Então, é aquela coisa, não vai chorar. A criança não é uma pessoa chorando e nem sendo velada, né? Porque ela estava ali num processo... Eu diria para você, Joel, que essa senhora, ela nos ajudou, de fato, a construir o processo de capacitação. Hoje são 10 passos, né? O indivíduo não coloca ninguém no hospital sem antes ele passar por esse processo. Tem gente que fala 30 horas para ser voluntário. No próximo bloco, nós vamos falar da formação do voluntário da associação. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre o trabalho da Associação Viva e Deixe Viver na formação de contadores de história. O nosso entrevistado é o presidente da entidade, Valdir Cimino. Valdir, no bloco anterior, a gente fala, você citava o exemplo daquela senhora, né, que chorou diante do menino que está doente no hospital. Como é a formação do voluntário na associação? Então, nós fazemos o processo de capacitação, ele acontece uma vez por ano. Isso em qualquer lugar. Nós desenvolvemos um modelo, são 10 passos, são 10 passos de 3 horas cada um, e ali vem a informação sobre a conscientização das regras, normas, práticas do Viva. Quer dizer, por que eu quero estar dentro dessa associação? Porque as pessoas podem contar a história, né, sem necessariamente estar linkadas a uma organização. Mas a nossa preocupação era transformar esse contador de história, ou esse voluntário, não só em um voluntário, mas que ele, de uma certa forma, encontrasse o seu contador de história. Porque tem contador de história que gosta de ler, tem outro que gosta de interpretar, tem outro... Cada um tem a sua habilidade e a gente vai descobrir junto, né, dentro desse programa de capacitação. Vários talentos, né, dentro da atividade. Olha, eu diria para você que 72% das pessoas do corpo de voluntários do Viva hoje são pessoas da área de humanidades. A gente tem exatas dentro desse contexto também, mas é de uma riqueza tão grande a origem da profissão desses indivíduos, da formação, e é isso que faz o Viva ser muito interessante, né? Ter pessoas das mais variadas áreas atuando dentro da saúde. Esse processo de capacitação também vai ensinar o indivíduo a administrar seu tempo, porque no Brasil, a gente há 8 anos monitora o perfil do voluntário do Viva. O indivíduo que acaba não ficando no Viva é aquele que não consegue administrar seu tempo, né? É aquele que coloca sempre o trabalho em primeiro lugar. E uma das coisas que nos chamou muita atenção nesse perfil também é o grau de escolaridade das pessoas que ficam. Você está falando que o tempo do voluntário tem um custo. Eu diria para você o seguinte, lá nos Estados Unidos, desde 83, se valora a hora voluntária. Com o marco legal do terceiro setor, há 2 anos nós conseguimos, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, essa credibilidade. É aquilo, qual é a capital humano que uma organização não governamental consegue, né, capitanear o seu entorno? Só para você ter uma ideia, o ano passado, essas 1.200 pessoas representaram quase 60 mil horas doadas contando história. Se a gente lembrar que em alguns hospitais eu desenvolvo pesquisa contínua, né, então as pessoas percebem que a contação de história é interessante, é importante, empodera a criança toma remédio quando não queria tomar, a criança se alimenta quando não queria se alimentar. Então a gente percebe que a contação de história só ajuda. Remédio e contação de história é a melhor coisa para tirar a criança rapidinho de dentro de um hospital. Como é que eu sei que eu daria um bom contador de história? Esse processo de seleção, eu digo que, na verdade, ele é um processo de autosseleção. Eu não digo para as pessoas que elas não servem. Só que na caminhada a gente vai mostrando o desempenho que essa pessoa tem que ter, tem que ir atrás de leitura, tem que ir atrás do mundo infantil, porque não adianta você chegar na frente da sua audiência e não ter informação, né? A criança muitas vezes não quer a história do livro, ela quer a história da sua cabeça, ela quer as histórias que você, de uma certa forma, gosta de contar. A gente tem tido experiências fantásticas, porque nesses 18 anos, muitas pessoas que entraram sem nenhum talento ou achando que não tinha nenhum talento para a coisa, hoje são pessoas que se especializaram na contação de história, foram fazer mestrado, doutorado. E esses voluntários, eu diria mais assíduos ou mais interessados, acabaram virando os nossos oficineiros, os nossos educadores, né? Porque quando o Viva está no Brasil hoje, né? Eu estou dizendo nós estamos em 8 estados do Brasil, mas isso representa 20 cidades, né? Como é que a gente faz para essas coisas acontecerem? Com a boa vontade e com uma organização na gestão, né? Eu venho do mundo do segundo setor, da comunicação, já fui cliente, quer dizer, já passei por todos os lados. Então, se a gente não trouxer para o terceiro setor o mesmo profissionalismo do segundo setor,
eu acho que a gente vai ficar culpando sempre o governo, né? O culpado é o governo. Eu acho que essa rede, primeiro, segundo e terceiro setor, é necessário para a gente evoluir e transformar a situação do nosso país. Na abertura do programa, eu destaquei o aspecto terapêutico, né? Isso. Do trabalho que vocês realizam de contadores de história. A área de saúde já reconhece? Já reconhece. Inclusive, acho que essa foi a única mudança que nós fizemos nos 18 anos na nossa missão. A gente não tinha o fator terapêutico, né? Até que um dia uma profissional da área de psiquiatria na Unicamp me fez uma pergunta assim, a queima-roupa, né? O seu trabalho tem fundo terapêutico? Eu falei, eu sou publicitário, eu estudei psicologia, eu sei exatamente com quantas inserções de 30 segundos a gente convence uma pessoa a comprar um produto. Não tem como não ser terapêutico a contação de história, né? Você está abrindo e o outro está se abrindo. E quando a história está propensa para esse acolhimento entre as pessoas, a criança também está contando coisas que a gente jamais suporia ouvir, né, sem a contação de história. Há 8 anos atrás, nós fomos convidados para contar a história na psiquiatria do Hospital das Clínicas. Joel, o que acontece? Nesses últimos 8 anos, nós desenvolvemos uma pesquisa contínua. Melhora tudo, a coordenação motora da criança, a socialização, quer dizer, você percebe que os pais que não contavam histórias, porque a gente fez uma pesquisa e descobriu que esse pai que leva essa criança para a psiquiatria não brinca mais. Ele tem um passado forte de influências da família, do meio, né? Muita gente morou no interior, então a brincadeira está dentro dele, mas ele não coloca lá para fora. Hoje, nós estamos transformando os pais em terapeutas dos seus próprios filhos, através da contação de história. Hoje, o trabalho que vocês realizam é mais uma ferramenta no tratamento da criança e do adolescente. Com certeza. Eu, assim, não tenho dúvidas, né, desse empoderamento que você dá para a criança através de uma história. Através de uma história, ela conta para você as dores que ela tem. Através de uma história, ela conta da saudade que ela tem do cachorro, da professora, da escola. E a gente tenta mostrar que naquele momento passageiro no hospital, né, a gente pode proporcionar tudo isso. Criança tem direito a estudar, então a gente já trabalha alinhado com as classes hospitalares. Então o hospital tem que ter a escola lá dentro e o contador de história une essa ação. Desde 2005 é lei, o hospital tem que ter brinquedoteca. Mas tem muitos gestores que ainda acham que brinquedoteca precisa ficar fechada, né? Porque senão as crianças quebram os brinquedos. Aí você fala, deixa elas quebrarem, né? É verdade. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. Valdir, nesse mês de aniversário, de comemoração dos 18 anos, vocês começam uma nova fase. Olha, Joel, a gente, maioridade, né? As responsabilidades são muito maiores, vem atrelado a essa mudança, o nosso programa de seleção e capacitação do voluntário vira uma disciplina. Então, a Universidade do Estado da Bahia acolheu, nós servimos lá 4 grandes hospitais, e a universidade entendeu que se o profissional, futuro médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, tiverem a contação de história dentro da sua formação, a gente está levando isso para a transversalidade, a contação de história na transversalidade, na formação desse indivíduo. Então, isso para nós, ter uma universidade apoiando e acreditando nesse processo, só vem coroar esses 18 anos com muito profissionalismo. Um outro fator que nos destaca foi a Fundação Itaú Social, que quis entender o que muda na vida de um hospital, de uma família ou contador de história.
Nós fizemos essa pesquisa junto ao Hospital Menino Jesus, aqui em São Paulo. É um hospital referência, né, junto ao setor público, mas também é uma OS, tem a OS que cuida, que é o Sírio-Libanês, que é um parceiro, foi o nosso segundo hospital, né? Só para te falar algumas coisinhas importantes dessa pesquisa, 73% dos pais vão ler mais para os seus filhos. E os pais acreditam que em 90% a criança melhora o seu estado de ânimo, alimenta-se melhor. Quer dizer, quando os pais nos dão esse crédito, eu acho que a universidade e os pais dizendo que a contação de história melhora... Vocês estão fazendo a diferença. Acho que a gente está fazendo a diferença. E no bloco anterior eu disse para você, 60 mil horas no ano passado seria o equivalente hoje a 5 milhões. O aumento da responsabilidade não dá um medo? Eu diria para você que, eu assim, não sei se eu sou muito corajoso, mas medo dá, né? Porque, no fundo, ter 1.200 pessoas espalhadas pelo Brasil requer um investimento. E é esse investimento que, às vezes, eu vejo que ele é muito pequeno perante a transformação social que nós estamos desenvolvendo, ele ainda é pouco entendido pelos investidores. Um dos fatores que a gente está trabalhando muito no nosso país, que ainda o nosso país é uma lanterninha nesse quesito, é a pessoa física. Quando a pessoa física perceber que ela pode ser um doador ao entorno da sua casa, adotar uma organização não governamental e passar a ser o colaborador, eu acho que a sociedade muda. Essa é a nossa esperança. Para que isso aconteça, é necessário uma transparência. E o marco regulatório do terceiro setor veio aí para compensar isso. Como é que você vê esse adiamento do governo? Eu diria para você que a gente está sofrendo com tudo, né, Joel? Eu acho que a gente está vivendo assim o fundo do poço. Quem é que vai pensar no terceiro setor se tem tanta corrupção e tanta coisa a ser consertada? Eu diria assim, esse empurramento, esse postergamento só deixa mais triste, né, a situação de um setor que vem de fato querer transformar o país. Mas a gente tem que lembrar que dentro desse terceiro setor também tem muitas organizações que foram criadas para desviar. Quer dizer, então, mais uma vez, se o cidadão, pessoa física, adotar uma ONG, acompanhar, ir lá, se ele está dando R$10, R$15, seja lá o que for, não é só dar, vai ver, acompanha, vê o que está acontecendo. Eu acho que aí sim a gente começa a separar o joio do trigo. Então, nessa linha de raciocínio, a gente percebe que o terceiro setor precisa da sua regulamentação. E com isso, com esse adiamento, aumenta a desconfiança da população e inibe as doações. Esse só vai sobreviver quem tiver indicadores, quem tiver informação. Quer dizer, eu não estou mais falando de sorriso de criança, de felicidade, porque isso a gente sabe que a gente faz mesmo e ponto. Eu estou falando de indicadores, de gente impactada, de transformação, de criança saindo mais cedo do hospital. Nós temos um médico no Rio de Janeiro que ele leva a criança para uma festa do sapo. Ele está economizando no tempo da sala de cirurgia, ele está economizando na analgesia, quer dizer, é isso que nós queremos mostrar. Quando você mostra isso, eu acho que a gente reverte um pouquinho essa situação do terceiro setor. Muitas vezes as organizações não têm os seus indicadores formatados, pensados, articulados, e é isso que faz o terceiro setor perder a sua credibilidade. E principalmente quando políticos, né, sem consciência alguma, utilizam o terceiro setor como lavagem de dinheiro, como descaso. Acho que a gente precisa... Essa situação precisa mudar, né? Precisa mudar imediatamente. Eu diria que eu sempre vi primeiro, segundo e terceiro setor andando junto. Mas essas diferenças ainda fazem, eu acho que a população sofrer bastante, né? Isso desanima? Não, eu não sou uma pessoa de... Minha mãe sempre falava assim, você é teimoso, né? Você vence pelo cansaço. Eu acho que é isso, a gente não pode desanimar. Porque se desanimar, a gente está entregando toda essa riqueza para gente que não é correta, né? Eu acho que não consigo ver. Acho que quem atua no terceiro setor tem uma visão de missionário, né? Eu me sinto um missionário dentro da saúde, me sinto respeitado hoje dentro da saúde. Alguns anos atrás, como você falava, um publicitário dentro da saúde era complicado, né? Não é à toa que eu fui caminhando, cheguei às ciências da saúde, o meu mestrado, e fui estudar a formação do médico.
E você é um dos pioneiros em falar em profissionalização do terceiro setor? Com certeza, porque em 92 o terceiro setor, né, os movimentos sociais tinham, né, alguma força, mas a gente percebeu que a partir de 96, e essa história de olhar para o voluntário, valorar a hora, o Viva com certeza foi a primeira organização a falar, a botar esse assunto em pauta. Muito bem. Daquela primeira historinha que você contou nos Estados Unidos, para agora, para esse complexo e essa grandeza que se tornou o Viva e Deixe Viver. Suas conclusões finais. Daqui 10 anos, como estará o Viva e Deixe Viver? Olha, eu sempre vejo com essa abertura de a gente não só treinar voluntário, mas levar também o nosso trabalho para os profissionais da saúde, para a educação. O Viva está entrando dentro da educação agora, né, levando a prevenção da saúde. Essa é a minha visão. Não está restrito somente à contação de história aos voluntários, mas sim à sociedade. Quando a gente tiver uma sociedade contando boas histórias, professores contando boas histórias, profissionais da saúde envolvendo as famílias e os pacientes, todo mundo ganha. Então, o que eu espero no futuro, de fato, é ter os próprios profissionais da saúde e os educadores engajados em boas histórias, histórias que façam, de fato, que sejam um exemplo para essa futura geração que está chegando, transformar o nosso país. Histórias que façam a diferença em nosso país. Histórias saudáveis. Prazer em vê-lo. Obrigado pela obrigado. Entrevista. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatorioterceirsetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.